Olha só, deixa eu colocar na tela aqui então, antes da gente colocar os relacionados, só para complementar aquele assunto a respeito da tabela do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro aqui. Vou abrir o SofaScore aqui e colocar na tela para a galera poder acompanhar. Vocês estão vendo aí, né, a tabela, e aqui está a tabela geral do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo é o líder, vem Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza, o Cruzeiro em 10º lugar ali, gente, no meio da tabela, 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, certo? Cruzeiro é aqui, ali, ó, a gente consegue ver aqui nesse LWD aqui, que é o empate, vitória ou derrota, né? O Cruzeiro tá bem regular. O Cruzeiro é isso. O Cruzeiro não tá o Cruzeiro tá regular em ser irregular no momento no campeonato. É um time que ganha, depois ele perde, depois ele empata, depois ele ganha. Então tá assim. A gente precisa encontrar um caminho de sequências de vitórias, como aconteceu lá no início do campeonato, né? Ali nas primeiras rodadas, onde o Cruzeiro conseguiu chegar lá dentro do G4, né? E tudo mais. Então é o que tá faltando. Mas aí essa é a tabela geral. Vamos olhar aqui a tabela como home aqui, no caso tá em inglês a tela, mas essa é a tabela de mandante. O Cruzeiro como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, Big, o Cruzeiro é o 14º. Foram 5 jogos do Cruzeiro já em casa, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Isso é muito triste, porque a gente sabe que sempre a força do Cruzeiro jogando em casa, ela fez a diferença em todos os campeonatos brasileiros, né? Eu tava mais cedo na academia conversando lá com os meninos cruzeirenses lá e eles falaram justamente disso, a gente tá batendo um papo disso, mano, que, tipo assim, o Cruzeiro, o fato de não estar conseguindo ter esse padrão de uma casa definida, um campo definido para ficar jogando, e a torcida meio concentrada naquilo ali, ter um padrão de torcida, né? Acaba que isso influencia nesses resultados aí negativos, onde o Cruzeiro acabou perdendo já 3 jogos fora de casa. A última derrota, até mesmo o clássico, foi mandante, o Cruzeiro era o mandante, mas foi no Parque do Sabiá. Então isso influencia, né, Big? Essa posição aí. Passa por isso mesmo, Big, essa falta de casa, você vê que é dessa forma, o Cruzeiro tá lá embaixo na tabela assim, porque o Atlético Mineiro também, eu acho que tá ruim também em casa. E o Atlético também tá trocando assim também, né? Eles jogam Independência, vai Mineirão, eles também estão com esse probleminha, né? Então, assim, dá pra ver que é problemas dos times aqui mesmo, de Minas, porque o América tá ali em 16º também, não consegue vencer em casa direito, mas tem a sua casa, né? E o Atlético pelo menos não sai de Belo Horizonte, né, Vijão? O Cruzeiro já foi para Sete Lagoas, né? Foi para Uberlândia, sendo mandante. Isso não é que a gente joga fora de casa em relação ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro faz festa como visitante, principalmente como está comandante com a grande maioria no interior, que é praticamente todo nosso. Mas faz diferença em relação àquilo que a gente fala sempre lá no podcast, né, Vijão? As referências do campo, né? Referência, o gramado, você ter um conhecimento maior do que aquilo ali pode, do que o campo de jogo pode proporcionar. E é bom a gente lembrar que, jogando no Independência, a gente já trouxe esses dados também, mas é sempre bom lembrar que o Cruzeiro venceu o Santos, venceu o Grêmio, venceu o Náutico pela Copa do Brasil, venceu o América também. Então o Cruzeiro no Independência, quando ele teve uma sequência no Independência, jogando em Belo Horizonte, ele teve 4 vitórias, vamos dizer assim. Então isso verdade. Faz diferença realmente. E eu acho que é isso. Não querendo dizer, né, Bi, que às vezes o Cruzeiro pegou um padrão pelo Independência que não tem mais pelo Mineirão. Porém, os 2 jogos do Mineirão, né, gente, que a gente tem que ressaltar. Os 2 jogos foram naquele momento onde o Fluminense era o melhor time do Brasil. O Cruzeiro, infelizmente, pega o Fluminense no melhor momento do Fluminense. E depois o Cruzeiro faz uma decisão na Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas aí, com uma parte do estádio fechada, com um gramado bastante desgastado. Então, são fatores que influenciaram nessa questão com o Cruzeiro, com o estádio. Então, assim, o Independência foi onde o Cruzeiro, nesta temporada, teve os melhores resultados. Talvez seja por isso, igual o Big falou, pela sequência de jogos ali no estádio, o jogador começa a se identificar, começa a perceber. Gente, quem joga futebol sabe como é que funciona isso, cara. O padrão, sabe? Você conhecer o gramado, onde o gramado tá mais fofo, onde a bola rola mais. Porque não existe, mano. É só ilusão mesmo achar que o gramado é perfeitinho em todas as posições. Profundidade de campo. Isso tudo interfere ali para o jogador, né? Então, querendo ou não, Independência até então é onde trouxe melhores resultados para o Cruzeiro. Essa alternância de estádio, infelizmente, mostra aí essa péssima posição do Cruzeiro como mandante, né? E aí, por isso que ainda está nesse meio a meio. Por quê? Na tabela. O que está acontecendo? O Cruzeiro, como mandante, está lá em 14º. Uma posição ruim, lá em 14º. Agora, vamos ver o Cruzeiro como visitante na tela aparecendo para você. O Cruzeiro é o 3º melhor visitante. E a gente estava trazendo um exemplo aqui, até mesmo com o próprio outro time aqui de Minas, que é o Atlético Mineiro, e é o melhor visitante.
Então aí mostra isso, né, Bi, que a gente tá falando que o Atlético ainda não saiu de Belo Horizonte, o Atlético pelo menos ainda continua aqui. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já teve que jogar em outros estádios. Então, outros estádios dentro não fora de BH, né? No caso, quem quer dizer que foi a Arena do Jacaré, Parque do Sabiá. Então a gente percebe que Cruzeiro em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A campanha do Cruzeiro fora, uns 7 pontos. E a campanha do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro tem 6 pontos. É parecida a pontuação? É. Mas quando se trata de mandante, a diferença tem que ser sempre ao lado visitante. O time que lidera, o time que está dentro do G4, vou pegar um exemplo aqui, Big. Vamos pegar aqui, quem que está lá no geral aqui, ó? É Botafogo, Palmeiras, Atlético e Grêmio. Vamos pegar aqui o Botafogo para vocês terem uma noção. Por que o Botafogo é líder? O Botafogo, em casa, é o melhor mandante e como visitante, o Botafogo é o 6º. Então, esse equilíbrio, se o time conseguir ser o melhor, um dos melhores dentro de casa, né? E aí, fora de casa, ele conseguir sempre somar pontos, ele vai estar disparado lá em cima. E o que está prejudicando o Cruzeiro são os jogos com o mandante, né, Bia? É o que percebe nessa tabela. E o ponto corrido fala muito isso, né, Vijão? Né, todas as vezes que a gente fala que um time está fazendo uma boa campanha, ele é praticamente implacável dentro de casa e busca aqueles famosos pontos fora de casa, né? Você citou muito bem o Botafogo. Se o Botafogo tiver a campanha aí de melhor mandante e ficar entre os 6, 8 primeiros como visitante também, você pode ter certeza que ele vai estar ali muito próximo dessa briga, ou pelo G4 ou pelo título. Isso é muito interessante a ser analisado, porque não pode ser uma campanha discrepante assim, né, Vijão? Cruzeiro muito bem fora de casa e muito mal dentro de casa, isso aí não resolve muito. Eu acho até que, se fosse o contrário, a gente estaria até um pouco mais, vamos dizer, mais confiante, porque o Cruzeiro garante. Imagina essa tabela agora sendo dentro de casa, o Cruzeiro em terceiro como o terceiro melhor mandante, o 14º, né, como visitante. A gente então, dentro de casa a gente vai garantir os nossos pontos sempre que possível. E não é garantia hoje, porque o Cruzeiro joga no Independência, joga no Mineirão, joga no Independência, vai para 7 de agosto, faz isso. Isso atrapalha e muito, né? E ainda nem terminou, né, Big? Isso aí, porque o próximo jogo é contra o Fortaleza, vai ser no Mineirão, né? Até então. E aí depois o São Paulo já é no Independência de novo, né? Então... Pois isso aí complica demais. E o América também vai começar a jogar no Mineirão, né, Vijão? O Independência vai parar aí por 3 semanas. Então, cara, é um problema que os clubes aqui de Belo Horizonte estão vivendo, né? Nós estamos mais incomodados com isso, me parece, né? Eu não vejo o atleticano falando tanto disso. O americano não reclama muito de praticamente nada, né? Mas o cruzeirense está incomodado com isso e eu acho que está fazendo a diferença aí. Eu acho que se o Cruzeiro tivesse mais, vamos dizer, um ou 2 jogos a mais dentro de Belo Horizonte, nesse contexto todo, poderíamos estar numa posição melhor nessa tabela, viu, Vijão? Porque faz a diferença. Né? E um detalhe que pouca gente comenta também, Vijão, é o caso de Uberlândia, né, que é um estádio bom, né, muito bacana, muito bonito, torcedor lá, recebeu o Cruzeiro, toda vez é assim, só que a diferença é o seguinte, no campeonato de pontos corridos, regularidade vale muito, e a questão física também, então o Cruzeiro como mandante, ele deslocar 500 km de ida, 500 km de volta, isso pode atrapalhar também, né? A vantagem de você ser mandante é jogar na sua casa e ter sua recuperação aqui também. Cruzeiro, a estrutura do Cruzeiro está em Belo Horizonte, isso faz diferença e é pouco comentado. E tanto é que naquela época a gente lembra, o Cruzeiro foi vice-campeão jogando em 7 Lagoas. O Cruzeiro chegou a jogar jogos em Uberlândia, mas decidiu jogar a maioria em 7 Lagoas, que era mais perto, para poder fazer essa recuperação. Então isso faz diferença também. Exatamente. Olha só, e dentro, só para a gente finalizar rapidinho, para vocês terem noção, está aparecendo na sua tela ainda aí a tabela do campeonato como visitante, né? Cruzeiro que está ali em 13º lugar. Olha, por exemplo, o Corinthians, né? O Corinthians não ganhou nenhuma. O Corinthians perdeu os 5 jogos fora de casa, né? O Cruzeiro, o Corinthians, eu toda hora confundo, cara. O Corinthians é a lanterna, fez 5 jogos fora de casa e perdeu os 5. Aí o Corinthians, como mandante, é lá 12º, ó. Entendeu? 8 pontos. A única pontuação que o Corinthians tem é jogando em casa. Que ainda é que você olha na tabela geral ali, ó, o Corinthians está lá na boca da zona ali em 16º, mas é o que conseguiu ainda manter ele um pouquinho nesse campeonato vivo, é jogar o fator casa. Então a gente está pegando aqui um grande time que é o Corinthians e sofrendo lá embaixo também por não conquistar fora. Mas a gente percebe que essa diferença mínima que está conseguindo ainda dar um respiro para o Corinthians são os jogos em casa, que é o que faz a diferença, né? Então, é isso aí, vamos que vamos.